mocidade, começou o Campeonato Brasileiro em janeiro. Que maluquice é essa, hein, mano? Vamos ver o que vai ser feito do calendário a partir do ano que vem, porque vejam o insucesso aí de alguns times grandes nos campeonatos estaduais, em que isso vai dar pano pra manga, mas isso já foi assunto de vídeos anteriores. O que interessa hoje é a classificação e os jogos aí da primeira rodada do Campeonato Brasileiro na tela aí, ó, mocidade. Atlético Mineiro e Palmeiras empataram em 2-2 lá na Arena do Galo, em Minas. Esse era um jogo que era muito provável mesmo, esse placar de empate. Aí foi um jogo que teve virada, teve gol do Vitor Roque. Os dois times jogaram muito, foi um baita jogo aí, resultado justíssimo esse empate. E lá no Beira-Rio, o meu Furacão passou por cima do Inter, felizmente aí, né, mesmo com 2 gols perdidos, assim, 2 gols feitos que o Viveiros perdeu, o Furacão aguentou as pontas ali na defesa e segurou o Inter, porque o Inter foi com tudo para cima, fez 2 gols, os 2 foram corretamente anulados e 3 pontos na conta aí pro Furacão, o Inter que se vira aí agora na próxima rodada. E vindo aqui para Curitiba, o Coxa, mocidade, perdeu em casa aí na estreia, se complicou e perdeu do Red Bull Bragantino. E olha, se vocês observarem, o Coxa já está a 8 partidas de Campeonato Brasileiro sem vencer em casa, isso contando, obviamente, lá desde a reta final da Série B do ano passado. É bom o Coxa abrir o olho, hein, que Série A não é Série B não, viu? Fica esperto, hein? Vitória e Remo, foi um jogo muito equilibrado, principalmente no primeiro tempo, mas aí na etapa final o Remo acabou sucumbindo, o Remo estava desfalcado aí, tem reforços que ainda não puderam estrear e o Vitória fez o dever de casa que o Remo vai ter que fazer contra o Mirassol agora na próxima rodada para não começar a se complicar. Fluminense e Grêmio jogaram no Maracanã, o Fluminense venceu por 2-1, mas olha, o Grêmio fez um baita jogo, viu? Pra mim, até caberia um empate aí, mas a gente sabe que não tem esse negócio de justiça no futebol, né? Então o Flusão cravou aí seus primeiros 3 pontos aí na rodada inicial. E quem não fez isso foi o Corinthians, que perdeu em casa do Bahia, hein? O Bahia, que teve um jogador expulso aí, garantiu a vitória fora de casa, aí, um baita resultado pro Bahia aí, já complicou a arrancada do Timão nessa primeira rodada do Brasileirão. E o líder do campeonato é a Chapecoense, que passou por cima do Santos. Aliás, foi líder, né? Depois o Botafogo venceu o Cruzeiro por 4-0, daí o Botafogo assumiu o ponto. Mas a Chapecoense passou o carro aí por cima do Santos, hein? O Santos tá com o mesmo problema do Inter aí, que terminaram o Campeonato Brasileiro do ano passado ameaçadíssimos do rebaixamento e praticamente não se reforçaram, né? Aliás, o meu Furacão aí, praticamente nada de reforço também, né? E é bom essa galera abrir o olho e contratar logo, hein? Porque o campeonato começou em janeiro, hein? E quem for sofrer esse ano aí, olha, o ano vai ser longo, viu, hein, mocidade? Muito bem, Morumbi, São Paulo e Flamengo. Galera, eu andei olhando aí, né, obviamente, aí na mídia esportiva tem muita gente impressionada com a vitória do São Paulo para cima do Flamengo, mas o negócio é o seguinte, hein, o Flamengo também tá mal das pernas no Campeonato Carioca, colocaram aí como um plano B o time titular para jogar contra o Vasco, acabou ganhando, mas daí já perdeu no Fluminense, tá numa situação complicadíssima. Lembrando que agora, nesse final de semana, tem rodada aí dos estaduais e o Brasileirão só volta no meio de semana da semana que vem. Então, pra mim, não foi surpresa não São Paulo ganhar do Flamengo, já que os dois estão mal das pernas aí nesse começo de temporada. É óbvio que é o começo, né? Que as coisas aí tendem a ir mudando ao longo do campeonato, como a gente já sabe, né? E o Mirassol, hein, galera? O Mirassol, desde que chegou à elite do futebol brasileiro no ano passado, não sabe o que é perder dentro de casa. Dessa vez aí a vítima foi o Vascão, que já começou o campeonato com uma daquelas saídas de bola típicas do Diniz, né, mano? Os caras fazendo aquela atrapalhada e o Vasco levando o gol desse jeito. Não, é impressionante, né? Não muda, né? O Diniz, ele continua teimoso nesse bagulho e ele acha que estamos lá vivendo a Espanha de 2010 no tic-tac. E aí custou caro pro Vasco, aí perdeu do Mirassol e vai ter que ganhar na próxima rodada. Muito bem, e aí, como eu disse, quem pegou a liderança da chave foi o Botafogo, que fez 4-0 com propriedade para cima do Cruzeiro, e esse jogo me surpreendeu, porque a gente viu o campeonato que o Cruzeiro fez ano passado, inclusive
eu considero o Cruzeiro um dos grandes favoritos aí, uma das vagas diretas para a Libertadores nesse ano, já que tá difícil falar em candidatos ao título, né? Que tá rolando uma disparidade impressionante aí entre Flamengo e Palmeiras, infelizmente, né? Vamos torcer para as coisas mudarem, senão daqui uns dias aí o Brasileirão vai estar virado numa Bundesliga, numa La Liga, e vai ficar aquela chatice dos de ano. Então, classificação, mocidade, na tela aí: Botafogo, Chape, Vitória, São Paulo, Fluminense, Mirassol, Bahia, Furacão e Red Bull Bragantino, os times que ganharam na primeira rodada aí com os seus 3 pontinhos. O único empate foi entre Palmeiras e Galo, e do 12º até lá no 20º temos aí Vasco, Grêmio, Corinthians, Flamengo, Inter, Coxa, Santos, Remo e Cruzeiro, os derrotados aí da rodada. Então vamos dar um bisu aí na próxima rodada, que, lembrando, hein, é só lá na outra quarta-feira, nesse final de semana aí, continuam os campeonatos estaduais, hein? Quem diria, hein? Campeonato Brasileiro começando em meio aos estaduais. Olha, vou te contar, viu? Tem que ser dado um jeito aí nos estaduais. Bom, eu não vou nem tocar nesse assunto de volta, que a gente já falou bastante sobre isso aqui no canal, que se você ainda não assistiu, assista os vídeos anteriores aí, que você vai entender o que eu quero dizer. Muito bem, segunda rodada, temos aí Flamengo e Inter. Veja como o Inter se complicou, né? Perdendo do Furacão em casa. Agora vai ter que fazer seu corre aí para buscar o resultado contra o Flamengo lá no Maracanã. Tô achando que vai azedar a marmita do Inter de novo, hein? O Red Bull Bragantino vai receber em casa aí o Mineiro. Então são duas equipes que... não, o Mineiro empatou na primeira rodada, né? Então, para mim, esse jogo aí tende a dar um empatezinho também, hein? Santos e São Paulo, clássico na Vila Belmiro, mano. Olha, tende a ser equilibrado, hein? Tende a ser equilibrado. Eu não aposto numa vitória do São Paulo, hein? Eu acho que se não der empate, acho que o Santos ganha sofridaço com aquele golzinho no último minuto, com um gol feio, um gol contra, sei lá, hein? E o Remo vai lotar o Mangueirão. Esse é o dia, hein, mocidade? Dia 4 de fevereiro é o dia da torcida do Clube do Remo reencontrar em casa o time numa Série A do Campeonato Brasileiro depois de 32 anos. Mano, a festa vai ser maravilhosa. Esse jogo aqui é imperdível e o Remo vai ter que ganhar do Mirassol, que vem muito bem desde o ano passado no Brasileirão, que largou com o pé direito aí vencendo o Vasco na primeira rodada e que tá muito bem também no Campeonato Paulista. Baita jogo e vai ser um baita espetáculo da torcida do Remo, imperdível. Quarta, dia 4 de fevereiro, às 20 horas. Na sequência aí tem Palmeiras e Vitória. No mesmo dia aí, às 21h30, né? Palmeiras favoritaço aí, né? O Vitória vai ter que fazer das tripas coração para tentar arrancar um empate aí, porque, mano, vai ser embaçado, hein? O Grêmio, que perdeu jogando bem contra o Fluminense na estreia, vai receber o Botafogo, que amassou a Raposa. Então esse tende a ser um jogão também. Para mim não tem favorito, pode dar vitória para qualquer lado, pode dar um empate, mas vai ser um jogão também. E o Bahia, que venceu fora de casa o Corinthians, vai enfrentar o Fluminense, que venceu o Grêmio, né? Então aqui esse é o único confronto aí que tem duas equipes que ganharam na primeira rodada. Então obrigatoriamente aí uma delas vai perder os 100% de aproveitamento no campeonato. Depois o Vasco recebe a Chape, que goleou muito bem o Santos aí. Olha, eu acho que a Chape vai aprontar pra cima do Vasco fora de casa, hein? O que vocês acham? Deixa nos comentários aí pra eu saber a opinião de vocês. E aí vai ter na quinta, dia 5 de fevereiro, às 21h30, Cruzeiro e Coxa no Mineirão. São duas equipes aí que perderam na primeira rodada de modo horrível, né? O Cruzeiro sendo goleado, o Coxa perdendo em casa. Quem perder vai se complicar muito aqui, porque vocês sabem, é óbvio que é início de campeonato, que tem muita água para passar por debaixo da ponte, mas quando você perde as duas primeiras, já vem aquela pressão, e aí pressionado é mais difícil de ganhar lá na terceira rodada, então aqui já tende a ser um joguinho de desesperados, mas eu acredito que o Cruzeiro vai ganhar essa partida. E aí, esse jogo aqui do dia 18, ali, ó, vocês estão vendo que a data foi alterada ali, né, porque o Corinthians decide aí a Supercopa do Brasil contra o Flamengo nessa próxima quarta-feira. Então, o jogo entre Furacão e Corinthians ficou só lá para depois do Carnaval, o que vai ser muito bom aí pro meu time aí, pro Furacão, porque vai ter mais uma semana a mais aí para
preparar o time, para treinar, para o Odair deixar as coisas bem alinhadas ali, né? Muito obrigado aí, Corinthians, por ter essa Supercopa aí pela frente. É isso aí, mocidade. Então, tá assim a tabela, assim foi a primeira rodada, nós conferimos aí os confrontos que virão logo na sequência, e você já confere aí se você tá inscrito no canal, porque assim como no ano passado, vai ter muito futebol, mas muito futebol mesmo, aqui no canal do Jogador Asmático. É isso aí, mocidade. Deixa o like pra nós, tamo junto, e até o próximo vídeo.